Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar numa reviravolta tecnológica. Olha, parece até coisa de filme. Pensem comigo, uma peça de hardware que, sei lá, muita gente já via quase como peça de museu, né? Ofuscada por coisa mais rápida, mais moderna, e aí, de repente, ela se torna, assim, absolutamente vital. Para quê? Para a maior revolução tecnológica que está rolando agora. Isso mesmo. A gente está falando dos discos rígidos, os HDs, aquelas caixinhas que guardam nossos dados há, nossa, décadas. Como pode uma coisa que parecia ultrapassada estar vivendo um renascimento tão forte? E ainda por cima, impulsionado pela inteligência artificial, que é a ponta da lança da inovação. Parece, sei lá, um paradoxo total. É uma dinâmica que vai contra a intuição, né? Mas é fascinante de analisar, porque, assim, enquanto todos os olhos estão nos chips superpoderosos, nos algoritmos, né, que dão vida para a IA, tem uma necessidade gigantesca e crescendo, rodando ali nos bastidores, que tinha a necessidade de guardar volumes de dados, olha que desafio a imaginação. E aí, justamente aí que os HDs, de forma bem inesperada, voltam a ter um papel de protagonista. Ok. Vamos tentar entender isso melhor. O que exatamente na IA está criando essa demanda explosiva, assim, por armazenamento? E por que os HDs? Por que não, sei lá, os SSDs, que são super rápidos? Por que os HDs estão colhendo os maiores frutos desse boom? A nossa análise hoje vai fundo nisso, nas reportagens, nos dados que explicam os números e as razões por trás desse ressurgimento inesperado. Para a gente entender bem o tamanho da surpresa, acho que é importante lembrar de onde a gente veio, né? Pouco tempo atrás, o cenário para os HDs não era bom, não era nada animador. Esses componentes que foram, assim, a espinha dorsal do armazenamento digital em PCs, consoles e principalmente servidores por tanto tempo, eles vinham caindo. A demanda estava caindo bastante. Exato. A gente teve aquele pico, né, durante a pandemia, os lockdowns, todo mundo indo para o trabalho remoto, estudo remoto, aí precisou de mais armazenamento em geral. Foi um pico momentâneo. Mas logo depois, o mercado de HD esfriou. E esfriou bem. Os números da consultoria Gartner, por exemplo, são bem claros. A receita global de HDs despencou, coisa de 30% em 2023. Parecia que era isso mesmo, a confirmação daquela história de declínio, né? E fazia sentido na época, né? Principalmente com a popularização dos SSDs, os Solid State Drives, todo mundo falando da velocidade, nossa, o sistema inicia rápido, o jogo carrega na hora. Parecia que o destino do HD era virar um nicho, sabe? Talvez para backup ou para guardar coisa que não precisa de acesso rápido, armazenamento mais barato. Precisamente. Os SSDs conquistaram o mercado de consumo e até uma parte do mercado corporativo onde a velocidade era o ponto principal. A trajetória do HD parecia clara, né? O caminho de outras tecnologias que foram substituídas por coisa melhor, mais performática. Só que aí veio a explosão da IA generativa. Essa capacidade das máquinas de criar conteúdo, texto, imagem, vídeo. E isso mudou tudo. Mudou completamente as regras do jogo. E como mudou? Os números mais recentes que os próprios fabricantes divulgaram, eles pintam um quadro, assim, radicalmente diferente. Empresas gigantes do setor, tipo Western Digital, Seagate, que dominam esse mercado, elas começaram a reportar crescimentos de receita trimestrais na casa dos 30%. É uma virada de chave, né? Uma reversão de tendência muito forte. E os dados de volume de armazenamento são ainda mais impressionantes. A Western Digital, por exemplo, informou que o volume total de capacidade de armazenamento que eles mandaram para os clientes chegou a 190 exabytes no último trimestre fiscal reportado. 190 exabytes? Exabytes. Para ter uma noção, um exabyte é 1 bilhão de gigabytes. E esse número 190 representa um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nossa! E a Seagate foi junto. Foi junto e foi até mais forte. A Seagate reportou um crescimento ainda maior no volume de exabytes enviados, 45%. 45% de aumento no mesmo período. Esses números,
Bom, eles não deixam dúvida, né? A demanda por capacidade de armazenamento em massa, especificamente a que os HDs entregam, voltou a crescer. E rápido, robusto. Alguma coisa fundamental mudou a equação. É aqui que a história fica boa mesmo. Qual que é a ligação direta entre a inteligência artificial e essa fome toda por HD de novo? As reportagens que a gente analisou apontam pro combustível da IA, né? Dados. Exatamente. Muitos dados, quantidades que a gente nem imaginava antes. Isso. O processo de treinar os grandes modelos de IA, pensa nesses modelos que entendem a gente, que geram texto tipo ChatGPT, ou que criam imagem a partir do que a gente descreve, tipo Midjourney, DALL-E. Para treinar esses caras, exige um volume colossal de dados. A gente está falando de alimentar eles com, tipo, quase a internet inteira, bibliotecas digitais, milhões e milhões de imagens, horas e horas de vídeo, áudio. É a matéria-prima para a inteligência surgir dali. Mas o treinamento é uma fase, né? Mesmo que seja super intensivo. O que explica essa necessidade que não para, que está crescendo, de guardar tudo isso? Esses dados de treinamento não podiam, sei lá, ser apagados depois? O espaço ser reutilizado? Aí que está a mudança crucial que as fontes estão apontando. Antes, era mais comum que parte desses dados de treinamento fossem meio que temporários, sabe? Ou que o espaço fosse logo realocado para outra coisa. Só que agora, as grandes empresas de tecnologia, as que estão na frente da IA, Google, Microsoft, Meta, OpenAI, elas estão optando cada vez mais por manter esses conjuntos de dados gigantescos, guardados indefinidamente em HDs. Mas por quê? Qual a lógica de guardar tanto dado bruto assim para sempre? Olha, tem algumas razões que se conectam. Primeiro, a chance de reutilizar e refinar. Esses dados podem servir para treinar versões futuras dos modelos, para ajustar a performance, corrigir algum viés, ou até para especializar a IA para alguma tarefa nova. Jogar fora seria perder um ativo que pode ser valioso lá na frente. Segundo, pode ter questão de auditoria, sabe? Ou conformidade. Dependendo do dado da regulamentação, ter o registro original do que foi usado para treinar um modelo pode ser importante. E terceiro, talvez seja só a inércia mesmo e o custo relativamente baixo de manter isso em HD, comparado com o risco de precisar ir atrás desses dados de novo no futuro. Vira tipo uma biblioteca de consulta permanente para a IA evoluir. Entendi. Então não é só o que entra, os dados de entrada. A própria IA, depois de pronta, também está virando uma fábrica de dados, é isso? Exatamente. A IA generativa não só consome dados, ela se tornou uma produtora massiva de novos dados. Essas ferramentas de IA estão gerando volumes exponenciais de texto, de código de programação, imagem sintética, música e cada vez mais vídeo. E todo esse conteúdo novo criado pela IA precisa ser guardado em algum lugar, gerenciado, indexado. Tem algum exemplo disso, mais concreto? Tem um exemplo que foi citado nas reportagens que é impressionante. O Google revelou que uma ferramenta interna deles para criar vídeo com IA, chamada Flow, ela gerou nada menos que 100 milhões de vídeos, únicos, nos primeiros 3 meses que ela rodou. 100 milhões de vídeos? 100 milhões. Tenta imaginar a infraestrutura de armazenamento que precisa só para guardar essa produção inicial, de uma ferramenta só. Agora multiplica isso pelas várias ferramentas de IA, de imagem, de texto, de código, que estão sendo usadas por milhões de pessoas e empresas. A escala é astronômica mesmo. Ok. A necessidade de muito armazenamento está clara. Mas aí volta a minha dúvida, que deve ser a de muita gente. Com toda a evolução, a conversa sobre SSD ser mais rápido, por que voltar para o velho HD para essa tarefa que é tão moderna, tão crucial? Não é meio contraintuitivo depender de uma tecnologia que é mecanicamente mais lenta para suportar a IA, que é toda sobre velocidade e processamento? Isso não vira um gargalo? Essa pergunta é fundamental. E ela toca bem no centro da questão econômica e de arquitetura de sistemas quando a gente fala de escala grande. A velocidade do SSD, que é baseado em memória flash, ela é inegável. E ela é absolutamente essencial para certas coisas.
Eles são imbatíveis para o que a gente chama de dados quentes, aqueles dados que precisam ser acessados, modificados, com muita frequência e com latência muito baixa. Pensa no sistema operacional do seu computador, nos aplicativos que você usa, ou num banco de dados de transação de uma empresa. Para isso, o SSD reina absoluto. Mas a IA, mesmo precisando de processamento rápido, talvez não precise acessar todos aqueles dados de treinamento ou os dados que ela mesma gera com essa mesma urgência toda. Exatamente, quando a gente fala desses volumes imensos de dados para treinar IA ou do armazenamento de longo prazo e do conteúdo que ela gera, nem sempre a velocidade para acessar cada arquivinho individual é o fator mais crítico. O que passa a dominar a decisão é a capacidade total e, principalmente, o custo por gigabyte, ou terabyte, ou petabyte. E, nesse ponto, os HDs tradicionais, com seus pratos magnéticos girando lá dentro, eles ainda têm uma vantagem de custo bem significativa sobre os SSDs. As estimativas do setor que foram mencionadas nas fontes indicam que, mesmo com o avanço dos SSDs, os HDs ainda representam, olha só, algo entre 80% a 90% da capacidade total de armazenamento que está instalada nos data centers, aqueles que formam a espinha dorsal da nuvem e da IA no mundo todo. 80% a 90%? Pensa nisso. Quase toda a capacidade de armazenamento do mundo, na nuvem, ainda está em HD. Nossa, é um número muito expressivo. Quer dizer que para cada gigabyte de SSD super rápido ali para as tarefas críticas, tem talvez 8 ou 9 gigabytes de HD guardando a maioria esmagadora dos dados. É uma boa forma de visualizar, sim. Os SSDs são usados estrategicamente nos tiers, nas camadas de armazenamento, onde a performance justifica pagar mais caro. Mas por armazenamento massivo, para os data lakes gigantescos, onde ficam os dados de treinamento, os resultados da IA, o custo total de propriedade, o TCO, que inclui não só comprar, mas também energia, espaço físico por exabyte, ainda favorece e muito os HDs. Faz todo sentido quando a gente pensa na escala, né? Se uma empresa precisa adicionar, 100 petabytes de armazenamento, e para os grandes da nuvem, para os projetos de IA, isso nem é um número absurdo. A diferença de custo entre os HD ou SSD para essa capacidade toda vira uma coisa astronômica. Milhões, dezenas de milhões de dólares de diferença. Exatamente. Os grandes provedores de nuvem, Amazon AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, e as empresas que estão desenvolvendo os modelos de IA de ponta, eles precisam dessa capacidade massiva, confiável e, o ponto crucial, que seja economicamente sustentável. E os HDs entregam essa combinação, capacidade e custo por terabyte imbatíveis, para guardar muita coisa. A prova está nos números dos próprios fabricantes de HD. A Western Digital, por exemplo, mencionou que a demanda que veio da nuvem representou 90% da receita de HD deles no último trimestre. Fica bem claro quem está comprando esses discos. Essa dependência toda da nuvem e da IA nos HDs deve ter mudado bastante a dinâmica do mercado para os fabricantes, né? Imagino. Depois de anos vendo a demanda cair, agora eles estão numa posição mais forte. Sem dúvida nenhuma. Essa preferência pelo HD por causa do custo em escala não é só teoria, não. Está redesenhando completamente o negócio para fabricantes como Seagate e Western Digital. Com a demanda por HD de alta capacidade, especialmente os modelos mais novos, muitas vezes superando a capacidade de produzir, o poder de negociar mudou de lado. Eles estão conseguindo fechar contratos de fornecimento de longo prazo, a gente fala de acordos de 1 ano ou até mais, com os maiores clientes, os gigantes da nuvem. E o ponto-chave que as reportagens destacam é que esses contratos agora incluem com frequência cláusulas de preço mais favoráveis para eles, para os fabricantes. Garante previsibilidade, garante rentabilidade. Isso é uma inversão total do que a gente via há poucos anos, né? Que talvez tivesse excesso de oferta, pressão para baixar preço. Exatamente. A situação foi bem assumida pelo Chris Senizal, que é o CFO da Western Digital, numa fala com investidores que foi citada nas fontes. Ele disse algo tipo, não tem IA sem dados, e não tem dados sem armazenamento. E os clientes da nuvem entendem isso perfeitamente. Essa frase, ela resume a nova realidade. O HD virou um recurso estratégico, indispensável para a revolução da IA. E os clientes sabem disso.
E esse poder de barganha novo, claro, deve aparecer nos resultados financeiros. A gente já falou do aumento da receita, mas e o lucro? A lucratividade? A lucratividade está acompanhando e talvez até superando o crescimento da receita. As margens de lucro bruto dos fabricantes de HD estão se expandindo bastante. As projeções de analistas do setor, baseadas nos resultados recentes e nesses contratos que estão sendo fechados, indicam que essas margens podem chegar a dobrar em relação aos períodos de baixa recentes. Podem se aproximar de 40% nos próximos anos fiscais. 40%? Isso é um indicador muito forte de um mercado aquecido e com poder de colocar preço concentrado nos fornecedores. 40% de margem bruta num componente de hardware que alguns achavam antigo é notável. E as perspectivas de crescimento futuro refletem isso. Sim, as perspectivas foram todas revisadas para cima. Aquela mesma consultoria, a Gartner, que antes previu o declínio, agora projeta que a receita global do mercado de HD pode chegar perto de 24 bilhões de dólares, já no próximo ano. 24 bilhões. Isso. Para colocar em perspectiva, seria quase o dobro do valor que foi registrado lá no fundo do poço em 2023. É uma recuperação em V, assim, impressionante, e impulsionada quase que totalmente pela demanda da IA e da nuvem. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem o like, ajuda muito. E tem outro fator muito importante, que sustenta essa posição forte dos fabricantes atuais. É a barreira tecnológica. Não é simples para uma empresa nova chegar agora e entrar nesse mercado para competir, especialmente nesse segmento de alta capacidade, que é o mais procurado. E por que essa barreira é tão alta assim? Principalmente por causa da tecnologia que precisa para continuar aumentando a densidade. Quantos dados cabem em cada disco? As líderes, Seagate e Western Digital, elas investem bilhões, há anos, no desenvolvimento e na implementação de tecnologias como a Hammer. Hammer, o que é isso? É a sigla para Heat Assisted Magnetic Recording. Em português, seria algo como gravação magnética assistida por calor. Assistida por calor. Como isso funciona para aumentar a capacidade? Olha, de forma bem simplificada, a tecnologia RAM usa um laserzinho minúsculo na cabeça de gravação do HD para aquecer momentaneamente um pontinho minúsculo na superfície do disco, bem na hora de gravar o bit de informação. Esse aquecimento rápido deixa o material magneticamente mais receptivo, sabe? Aí permite usar campos magnéticos menores e, consequentemente, gravar os bits muito mais perto uns dos outros. Isso aumenta drasticamente a quantidade de dados que cabem em cada prato do disco. E o resultado prático disso permite criar HDs com capacidades individuais enormes, que já estão chegando em 30 terabytes por unidade, e tem planos para ir muito além. Isso garante que o HD continue sendo opção com mais espaço e com menor custo por terabyte para guardar muita coisa, né? Mantém eles competitivos contra o avanço do SSD nesse ponto específico de capacidade bruta. E como desenvolver e fabricar componentes com essa precisão toda laser? Material novo para o disco, cabeças de leitura e gravação exige anos de pesquisa, desenvolvimento, investimento pesado em fábrica. A barreira para um concorrente novo entrar é altíssima. Isso solidifica a posição de quem já está no jogo. Interessante também notar um ponto que as fontes levantam sobre como o mercado financeiro está vendo isso, né? Apesar de todo esse cenário positivo, da demanda explodindo, das ações dessas empresas terem mais que dobrado de valor no último ano, alguns analistas argumentam que a avaliação delas na Bolsa de Valores ainda pode não refletir totalmente o tamanho dessa oportunidade que a IA criou. Sim, a análise sugere isso, que elas estariam sendo negociadas a múltiplos de lucro, que é uma métrica comum para avaliar a empresa, inferiores à média de outras empresas de tecnologia, como as que estão no índice Nasdaq, por exemplo. É como se o mercado ainda estivesse digerindo, sabe? O quão fundamental essa tecnologia, que antes era vista como em declínio, se tornou para o futuro da nuvem e da inteligência artificial. Talvez ainda exista um certo ceticismo ou uma subestimação do papel duradouro que os HDs vão ter nessa nova era. Então, vamos fazer aquela recapitulação rápida para a gente amarrar tudo que a gente analisou. O ponto central é: a revolução da inteligência artificial precisa de dados, insaciavelmente, quantidades
gigantescas para treinar os modelos, e as próprias IAs gerando um volume ainda maior de conteúdo novo. Exato. E para guardar toda essa montanha de informação de um jeito que seja economicamente viável, especialmente na escala massiva que os data centers precisam para sustentar a nuvem, as empresas estão, de forma assim, esmagadora, recorrendo aos discos rígidos, aos HDs. Eles continuam oferecendo a melhor relação de custo por terabyte para guardar grandes volumes, superando os SSDs nesse critério específico. E essa demanda toda está revitalizando um mercado que muita gente já dava como morto, não só está puxando para cima as receitas, os lucros dos fabricantes, dando a eles um poder de negociação novo, mas também está amarrando o futuro do disco rígido diretamente ao destino, ao crescimento da inteligência artificial. Exatamente. É uma demonstração fascinante, né, de como uma tecnologia já estabelecida, que alguns poderiam até chamar de tediosa ou legada, pode se tornar, quase que quietinha, uma infraestrutura crítica, indispensável para a inovação tecnológica mais disruptiva do nosso tempo. O velho HD virou peça-chave do futuro. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Como será que outras tecnologias, que hoje a gente considera maduras ou até em declínio, poderiam encontrar papéis novos, inesperados, em futuras revoluções tecnológicas? É um lembrete forte de que, em tecnologia, nem sempre o mais novo é sinônimo do mais essencial. Às vezes, a solução mais eficaz para um problema de escala massiva já existe, só está ali esperando a demanda certa para mostrar o valor dela de novo. O caso dos HDs e da IA é um exemplo perfeito dessa dinâmica. Bom, obrigada pela companhia nesta análise aprofundada. Esperamos que tenha sido útil para entender essa surpreendente reviravolta tecnológica. Pessoal, se gostaram desta discussão, por favor, compartilhem o canal e não esqueçam de dar o like. Ajuda muito a levar esse conteúdo para mais gente. E você, o que acha de ver o velho disco rígido se tornar a espinha dorsal do futuro da tecnologia? É uma evolução esperada ou uma completa surpresa? Dê sua opinião nos comentários. Até a próxima!